essa época, né, do ano é uma época um pouquinho mais difícil, onde a gente se permite comer um pouquinho mais e muitas vezes extrapola e depois até se arrepende e o peso começa a subir. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma estratégia em forma de suplementação para que a gente não engorde de repente demais, né, após essa comilança toda das festas de final de ano. Isso aqui, gente, é uma carta na manga que eu tenho para os meus pacientes e eu resolvi compartilhar com vocês, tá? O ativo Slim Carb, ele é um fitoativo, a gente encontra nas melhores farmácias de manipulação e ele tem um triplo bloqueio enzimático. Ele vai atuar na enzima alfa-amilase e na alfa-glicosidase, que vai atuar reduzindo a absorção de amido e de glicose no nosso corpo. Então, isso é bem interessante quando a gente faz antes da refeição. Então, 200 miligramas, 30 minutos antes da refeição, já vai ajudar nesse bloqueio, né, obviamente parcial dessas enzimas, e também vai atuar na enzima que chama lipase pancreática. Ela é responsável pela quebra de 50% a 70% das gorduras ingeridas na dieta. Então, quando a gente não consegue quebrar adequadamente, quando a gente segura mais ali, a gente não vai absorver muito, né, essas gorduras da refeição também. Então, é uma estratégia muito legal que vai trabalhar com ações enzimáticas e também uma ação antiadipogênica. O que significa isso? Quando a gente tem as células de gordura, para elas virarem uma célula de gordura mesmo adulta, elas passam por um processo. E aí chama maturação. Então, essas células precisam ser maturadas. Então, se eu atuo nesse processo metabólico, prevenindo essa maturação, né, aquilo vai evitar com que aquilo se deposite no meu corpo. Então, essa nova formação de gordura, eu dou uma segurada. Então, isso também é interessante para a gente segurar um pouco o peso, né, e se manter mais esbelto ali. Então, o Slim Carb é um ativo sensacional, lembrando que ele é para ser utilizado antes da refeição, mais pesadinha, né, da ceia, ou uma confraternização, aí fala, pô, vou chutar um pouquinho o balde aqui. Ele é interessante para a gente utilizar antes da refeição, 200 miligramas. O Ocralin já é um ativo que ele é muito rico em fibra. Ele vem da ocra, né, o quiabo, e ele possui uma fórmula com muita fibra solúvel, né, muitas fibras totais, e ele forma um gel no trato gastrointestinal, e ele vai ajudar o quê? A captar a gordura, ele reduz a absorção de gordura pelo intestino, tá? Ocralin a gente já usa após a refeição. Então, eu gosto de uma dosagem um pouquinho mais alta, 1,2, 1,3, pode ser utilizado até 2 gramas, né, do ativo, do Ocralin, 15 minutos após uma refeição rica em gordura. Então, para pensar. Se vocês tomam uma suplementação que é lipossolúvel, por exemplo, vitamina D, vitamina A, vitamina E, ou o próprio ômega 3, se vocês usarem isso depois dessa refeição e colocar o Ocralin, vocês não vão absorver isso adequadamente. Por isso que são estratégias que eu gosto de fazer de uma maneira mais pontual, exatamente para não diminuir a absorção das gorduras boas. Então, isso aqui é uma carta na manga para refeições, para um período do ano, ali de repente uma semana, 15 dias no máximo, onde a gente faz pontualmente nessas refeições mais calóricas, com mais gordura, com mais carboidrato, muitas vezes até bebida alcoólica. Então fica aí uma sugestão que eu queria que vocês conhecessem, Slim Carb, Ocralin. Por favor, consultem um nutricionista antes de suplementar. E se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com quem possa se interessar. E se não me segue, já me siga aqui, porque eu vou voltar para passar dicas em termos de alimentação. O que a gente pode fazer para poder driblar um pouco isso daí, né? Essa comilança toda, para não extrapolar e depois chegar no ano que vem e falar, Nutri, me arrependi, comi demais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, coloquem aqui se vocês já conhecem esses ativos, se vocês já utilizaram e comam algo saudável por mim.